A palavra de hoje é: o pecado exige sangue. Pecado é errar o alvo. Alguém que tem um alvo e aí ele erra. Aí ele peca, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. O pecado, ele entristece o coração do Pai. O pecado entristece o coração do Espírito Santo de Deus. Não existe nada que eu e você venhamos fazer para Deus deixar de amar menos. Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus te ama porque você é filho. Deus te ama porque você é filha. Então falar assim: fez alguma coisa, o Pai não me ama mais. Não, o Pai na sua essência, Ele é amor. O Pai, Ele vai te amar, Ele vai continuar te amando, Ele sempre vai amar. Eu fiz menção aqui do meu filho que tocou, eu fiz menção da minha filha também, que hoje participou da celebração. Os meus filhos, em algum momento, eles erraram o alvo. Por que não dizer, em algum momento pecou, mas eu não deixei de amá-los, continuei amando. E aliás, continuei com os braços abertos para recebê-los. Agora, existe algo que eu e você faz que entristece o coração do Pai. Quando nós pecamos, Deus não nos deixa de amar. Ele continua nos amando, mas entristece. Existe algo que eu e você podemos fazer que traz mais alegria a Ele, mas em contrapartida também existe algumas coisas que eu e você venha a fazer ou venhamos a fazer que entristece o coração de Deus. E uma das coisas é pecar. Então, quando peca, existe sangue. Pecado representa morte. E o sangue representa o quê? Vida. Se o pecado representa morte, em contrapartida, o sangue representa vida. Então me ajuda aqui. O pecado representa morte e o sangue representa vida. Por isso que a gente fala, enquanto estiver correndo sangue nas suas veias, existe vida. Então o sangue que corre na minha e na sua veia representa vida. O sangue então é que dá vida a toda criatura. Então o pecado vai gerar morte. O pecado representa a morte. Quando eu e você pecamos, estamos atraindo a morte para as nossas vidas. Mas quando também nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós estamos recebendo a vida e a vida de Deus. O pecado afasta a pessoa de Deus. É como uma barreira que impede. O pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que afasta de nós. Não é o Pai que afasta de você. Às vezes a gente fala assim: fulano, ou Deus afastou de fulano. Alguém pensa assim: Deus afastou de mim. Deus nunca vai afastar de alguém. Diga comigo: o Pai nunca vai afastar. O que acontece? Às vezes é eu e você nos afastamos de Deus. Então o pecado é como uma barreira que impede de achegar a Deus. Eu coloquei aqui uma figura. Esta imagem, talvez você deve conhecer já. Esta imagem está lá nas 4 leis, naquele livretinho das 4 leis espirituais. Aqui está Deus, a santidade de Deus. Desse lado de cá está Deus, está Jesus, ou seja, está a santidade de Deus. Mas quando Adão e Eva, eles pecaram, aconteceu um abismo, porque o salário do pecado é a morte. Em consequência da desobediência de Adão e Eva, todos nós passamos a ter uma natureza pecaminosa. Em consequência veio a morte. Então esse abismo veio por conta do pecado. Aqui está o homem morto nos seus pecados, por conta das atitudes, e agora não tem como chegar até Deus. Talvez você olhe e fale assim: olha, eu gostaria de viver uma vida de santidade, eu gostaria de estar mais próximo de Deus. Como que eu consigo estar mais próximo de Deus? Como que eu consigo ter mais de Deus? Como que eu vou ter mais santidade em Deus? É através dos meus próprios atos? Sim ou não? Não.
Não é através dos meus próprios atos. É lógico que as minhas atitudes, ou as minhas decisões, vão me levar mais para perto de Deus. Mas esse abismo aqui, sem Jesus, eu posso fazer o que for, não vai me aproximar. Agora, quando Jesus veio, nasceu da virgem. Quando Adão e Eva pecou, Deus veio e falou: olha, serpente, você feriu o calcanhar, mas da semente desta mulher vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é o momento de vocês dar glória a Deus e aleluia, amém? Quando Adão e Eva pecou, Deus chegou para a serpente e falou: olha, serpente, você feriu o calcanhar, mas da semente desta mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia, glória a Deus. Então Cristo na cruz do Calvário é a próxima imagem. Cristo na cruz. Por isso existe aqui uma cruz que vai estar ligando o homem até Deus. Aqui está Jesus Cristo, o homem pecador. Deus que é santo só tem acesso. Como que o homem tem acesso a Deus que é santo? Pergunta para mim: pastor, como que eu tenho acesso a Deus? De que forma que eu vou ter acesso a Deus? Através de Jesus, através da cruz de Cristo. Todos nós estávamos condenados à morte. Todos nós já estávamos condenados à morte eterna. Mas em Cristo Jesus, eu e você, nós alcançamos a salvação. Mas pastor, como que fica o povo do Antigo Testamento? Como que era o perdoado, o pecado no Antigo Testamento? O perdão no Antigo Testamento. E aí eu me lembrei de uma referência que está em Levítico, no capítulo 4, verso 27 e 29. Acompanhem comigo esta referência. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Alguém da comunidade, ou seja, uma pessoa que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido, transgredindo o mandamento do Senhor, ele será o quê? Culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, ou seja, quando ele chegar à seguinte conclusão: eu pequei, eu falhei. Quando ele for conscientizado do pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então nós vemos aqui a morte e a vida. A morte de que forma? Quando o homem pecou. Diga comigo: quando o homem pecou, ele morreu. Mas aqui nós vemos também fluindo a vida. Quando este homem vai até o sacerdote levando um animal, o sangue daquele animal estaria representando vida. Deixa eu explicar melhor para que você possa entender. Eu quero chamar aqui 3 pessoas para nós fazermos uma dinâmica aqui bem legal. 3 pessoas aqui à frente, por favor. Um vai ser o pecador, um vai ser o animal e o outro vai ser o sacerdote. Você vai ser o animalzinho que será trazido. Vai. Isso, olha que gracinha esse cordeirinho. Você vai ser o pecador. Você vai ser o pecador e eu preparei esse lenço vermelho aqui. Você tem cara de sacerdote. Não que você tenha cara de pecador. E não que você tem cara de animal, viu? Então você é o sacerdote, você vai ficar de cá. Ele chega à seguinte conclusão. Presta atenção lá naquele texto. Volta para mim, por favor, Levítico. Se alguém da comunidade pecar sem intenção, este aqui é a pessoa, um pecador. Ele reconhece que errou. Ele reconhece que pecou. Pecou sem intenção. Só que ele precisa ser conscientizado. Ele precisa chegar a esta conclusão. Eu pequei. Se eu chegar para ele e falar: você pecou, você pecou, você pecou. Mas se ele não chegar a esta conclusão, eu pequei, de nada adianta.
Por isso que o próximo verso vai estar falando, quando conscientizarem do pecado, quando ele chegar à seguinte conclusão, eu pequei, aí ele vai pegar um animal, traz o animalzinho, pega o animalzinho aí, isso, e ele vai trazendo então o animal. Só o fato dele preparar o animal e trazer para ser sacrificado, Deus já está olhando para o coração dele. Ele já está arrependido do pecado. Só o fato dele chegar e preparar o animalzinho e vir ao encontro do sacerdote, Deus já estava olhando para o coração, Deus já estava olhando para a atitude do pecador. Então ele chega, o sacerdote se aproxima, e o sacerdote, então ele chega, fala para o sacerdote quais são os seus pecados, quais foram os pecados, explica para ele, fala que ele está arrependido, conversa aqui, e aí o sacerdote vai, examina o pecador, sim ou não? O sacerdote vai examinar o pecador, sim ou não? Não, ele não vai examinar o pecador, ele não chega e olha, vê se está, como é que está, se tem alguma sarna, se tem algum ossinho quebrado, não. Ele chega e vai analisar o sacrifício, o animal. Então ele vai olhar como é que está a patinha, se está sadinho, ele vai analisar, porque o texto diz, o verso de número 28 diz que será morto, verso 28, que cometeu uma cabra sem defeito. Esse animal não pode ter nenhum defeito. Ele pode estar cheio de pereba, ele pode estar cheio de pecado, mas o fato dele vir com o animal, ele já está dizendo, eu estou arrependido. Quando ele vem trazendo o animal, ele já está arrependido. Agora, o sacerdote não vai avaliar o pecador, mas ele vai avaliar o animal que será então sacrificado. Avaliou, analisou e chegou à seguinte conclusão, tá bom para ser sacrificado. Então, o sacerdote chama o pecador e ele coloca a mão direita, o pecador coloca a mão direita sobre o animal, e agora, nesse ato, o pecado que estava aqui está sendo transferido para este animal aqui. Digo, uau. Quando ele põe a mão direita na cabeça deste animal, todo o pecado está sendo transferido para cá. E o sacerdote então estende a mão, e aqui ele representa Deus, ele representa os olhos de Deus, que não vai avaliar, como eu já fiz menção, não avalia o pecador, mas ele avalia aqui o sacrifício. Então ele ora, transfere o pecado dele para cá, e aí o sacerdote vai e entrega uma faca na mão dele, na mão do pecador, e é o pecador quem sacrifica o animal. Pode passar a faca no pescocinho dele aí. E aí o sangue derrama aqui. Morre. Tá aí o sangue. Nesse momento, o que está morrendo aqui não é o animal. Aliás, o que está morrendo aqui não é aqui o pecador, mas quem está morrendo aqui é o animal. E quando ele está derramando aqui o sangue está representando vida. Então o pecado transmitiu para ele, mas quando derrama o sangue passa a gerar vida nele. Passa a representar então vida. Então seria a mesma forma que este sangue aqui viesse e purificasse, limpasse, tirasse todo o pecado. Na realidade, o que matou este animal foram os pecados dele que matou. Quando ele sacrifica, são os pecados dele que está matando. Não é o Pai quem mata, ou não é os olhos de Deus, não é o sacerdote, é o pecador. Na realidade, o pecador morreu, matou o cordeiro, matou este animal, para que através do sangue tivesse então vida. Mas o que é melhor? Este pobre, é lógico que este pecador aqui representa eu e você. Aqui representa o sacerdote, os olhos de Deus. E aqui representa quem? Cristo Jesus. Só que Jesus não ficou morto. O Jesus não está morto, amém, amados?
Ao terceiro dia, o que aconteceu? O nosso cordeiro ressuscitou. Ressuscitou. Pula, meu querido. Ele ressuscitou. O cordeiro ressuscitou. Obrigado. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. O sacrifício, na realidade, quem deveria morrer aqui era quem? O pecador. Quem deveria morrer era eu e você que deveria ter morrido. A questão não é se o pecador ele é bom. A questão não é se eu e você somos bons. Mas a questão é se o cordeiro é bom. Porque se o cordeiro for bom, ele vai gerar vida. Se o cordeiro for bom, ele está apto para morrer no meu e no seu lugar. E morrendo, o que acontece? Vai gerar vida. Mas quantas das vezes a gente fica olhando para nós mesmos, pelas nossas mazelas? Quantas das vezes a gente quer chegar mais perto de Deus, mas às vezes a gente fica se analisando. Mas na realidade, quando eu e você, nós reconhecemos que nós não somos nada sem Jesus, e que nós corremos para Jesus, quando nós nos prostramos diante do Senhor Jesus, Ele não vem e vai ficar olhando a minha e as suas falhas, mas Ele vem e olha aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele olha para o Cordeiro, Ele não olha para mim, um pecador. Ele vai olhar para aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É lógico que a minha e a sua atitude de ir até Deus já está dizendo: eu não quero esta vida para mim. O pecado mata. O pecado separa, mas através de Cristo Jesus nós temos comunhão. Aliás, através de Cristo Jesus, eu e você temos vida. Diga comigo: o pecado mata. O pecado faz com que haja separação, mas em Cristo Jesus eu tenho vida. Levante a sua mão e diga: eu tenho vida em Cristo Jesus. E o que é melhor também, quando o pecador chega e coloca a mão direita sobre aquele animal, o pecado dele é transferido para aquele animal. Quando aquele animal ele morre, está morrendo os pecados. Mas ao mesmo tempo, quando aquele animal que representa Cristo, quando Cristo ressuscita, ele vai estar gerando em mim e em você também santidade. Através do sangue de Jesus, quando nós reconhecemos as nossas mazelas, através de Cristo Jesus, eu e você, nós alcançamos santidade. Nós fomos santificados através de Cristo Jesus. Os nossos pecados foram o meu e o seu pecado que matou Jesus. Não foram os soldados romanos, não, foram os pecados que mataram Jesus. No entanto, o sangue de animais, conforme está lá em Hebreus, no capítulo 10, verso de número 4, diz: pois é impossível que o sangue de touro e bodes tire pecados. Por isso que nós estamos na nova aliança. Se estivéssemos na antiga aliança, ou se estivéssemos na lei, todas as vezes que alguém pecasse, ele tinha que correr novamente, pegar um outro animalzinho e ir correndo para sacrificar novamente. Mas através de Cristo, agora nós não dependemos mais do sangue de um animal qualquer, mas nós dependemos apenas do sangue de Cristo. Levante as suas mãos e diga: eu não dependo de sangue de um animal qualquer, eu dependo do sangue de Cristo. 1 de Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Diga comigo: pelo precioso, diga comigo, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, diga, sem mancha e sem defeito. Bata no peito e fale: eu fui liberto, eu fui limpo através do sangue de Jesus. Diga: um cordeiro sem defeito, sem mancha. Através de Cristo nós recebemos então o perdão dos nossos pecados. 1 de Pedro 1, 7 e 9 vai dizer o seguinte: se porém andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma vez mais declare: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Todos os dias, eu e você, nós podemos chegar diante dele e declarar: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Se porventura Satanás vier e cochichar no seu ouvido: quem é você para ir até Deus? Quem é você para adorar? Quem é você para levantar as suas mãos? Quem é você para estar intercedendo? Quem você pensa que é? Aí você pode se posicionar, se levantar e falar: eu estou indo em nome daquele que venceu a morte. Eu estou indo em nome de Jesus. E diante deste nome, todo joelho tem que se prostrar. Nós nos posicionamos não no nosso nome, mas nós nos posicionamos no nome do Senhor Jesus. Então todos os dias, eu e você, nós precisamos chegar diante do Senhor e declarar: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Mas o apóstolo João ainda diz no verso de número 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga comigo: o Senhor é fiel, Ele é justo para nos purificar de toda injustiça. Eu iniciei dizendo que o salário do pecado é a morte. Romanos, no capítulo 6, verso de número 23, o apóstolo Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, veio a consequência. Qual foi a consequência? A morte. Quando o homem pecou, lembra daquele gráfico, daquela figura de cá, o homem separado, o abismo, a separação representa então morte. O texto está dizendo: pois o salário do pecado é a morte. Mas diga glória a Deus. Tem um mas. Veja o que o texto diz: mas o salário do pecado é a morte. Se encerrasse, estivesse um ponto ali, o salário do pecado é a morte, eu e você estaríamos fritos. Mas tem um mas, diga comigo, tem um mas. O texto diz: mas o dom gratuito, isso fala da graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu te pergunto: tem vida através do quê? A vida vem através do quê? Do sangue. A vida vem através do sangue. A morte representa, o pecado representa a morte. Então o texto está dizendo: olha, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou seja, o presente, a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga: através de Cristo eu fui liberto. Diga: através do sangue de Jesus eu fui liberto. Quantos foram libertos através do sangue de Jesus? Levante a sua mão e diga: eu fui. Mas você merecia, sim ou não? Quem aqui merecia alguma coisa? Ninguém. Você foi encontrado apto? O Senhor olhou para você, chegou para você: vem cá, deixa eu ver direitinho se tem algum defeito. O Senhor veio e olhou para os meus e os seus defeitos, sim ou não? Mas o texto diz: o dom gratuito, ou seja, presente, a graça de Deus. A graça de Deus veio para todos nós. E por último, Romanos no capítulo 10, verso de número 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que reconhecer as suas mazelas, reconhecer os seus pecados, como nós vimos aqui o pecador, indo ao encontro do sacerdote. Todos aqueles que reconheceram os seus pecados e correr para o Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será então salvo. Ou seja, todos aqueles que reconhecerem que salvação é apenas através de Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, serão então libertos, serão puros, serão livres, não através dos meus
Não através das minhas atitudes apenas, mas através da atitude de Cristo na cruz do Calvário. É lógico que a minha e a sua decisão irá fazer toda a diferença. Quando eu corro para Ele, eu estou dizendo: eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas mazelas, reconheço as minhas fraquezas, mas eu corro para o Senhor. E a palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todos aqueles que reconhecerem Cristo como seu Senhor e Salvador serão salvos. Não através de mim, não, mas através de Cristo. Não através do que eu faço, mas através daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Queria que você se colocasse de pé e eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que você faça uma reflexão. Eu quero que você faça uma reflexão nesta noite. Você se sente separado dele? Você se sente longe dele? Você às vezes sente que a sua oração não vai até ele, que o seu clamor não chega até ele? Você se sente às vezes incapaz? Você se sente que não merece ir até Ele? Então você está no lugar certo. Então você veio para o lugar certo. Agora simplesmente reconhecer ou falar, mas não correr até Ele, isso não vai fazer de você um vencedor. Aliás, mais do que vencedor. Mas quando você chega à seguinte conclusão: eu não mereço, eu não sou capaz, eu não sou apto, mas eu vou em nome daquele que é capaz, eu vou em nome daquele que venceu. Eu me sinto separado, eu me sinto distante, mas através de Cristo eu vou até Ele. Através do sangue de Jesus eu sou purificado. Através do sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, todos os meus pecados são limpos. Através do sangue de Jesus, todos os pecados caem por terra. Preste atenção aqui, não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Quando Cristo morreu, quando Cristo derramou até a última gota de sangue, todos os meus pecados e os seus pecados foram transferidos para Ele. Então, através de Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Mas o que é melhor, nós recebemos vida através dele. Levante a sua mão e diga: eu tenho vida em Cristo Jesus. Os meus pecados fizeram com que Cristo morresse na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e com Ele eu tenho vida, e aliás eu tenho vida em abundância. Quero orar por você nesta noite. Você que precisa do sangue de Jesus, você vai colocar a mão na altura do seu coração. Quero orar por você.